Bom dia, pessoal! Então, nas outras aulas, a gente vem falando de alguns micro-organismos, bactérias, protozoários. Falamos também de vírus, que são aqueles que não são considerados seres vivos. Mas aí eu pergunto para vocês, e aí, o nosso corpo, ele tem como se defender de todos esses seres? Então, sim, não é, pessoal? O nosso organismo, ele tem o que a gente vai chamar de sistema imunológico. E ele é responsável por nos proteger de substâncias estranhas e também de patógenos estranhos que venham afetar a nossa saúde. Então, agora a gente vai falar um pouquinho deles. Gente, falando um pouquinho do sistema imunológico, ele é um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em um conjunto. É como uma grande barreira de proteção. E a capacidade, gente, do nosso corpo de proteger-nos contra esses agentes é chamada de imunidade. Então, a imunidade ela pode ser classificada em inata e adquirida. A primeira, ela apresenta uma resposta mais ampla e os indivíduos já nascem com um mecanismo que a promovem. Já na segunda, que é a imunidade adquirida, as respostas elas são mais específicas e o indivíduo ele desenvolve-a durante a sua vida. Então, essa é o que a gente vai chamar de imunidade inata e adquirida, que eu vou falar mais um pouquinho dela lá na frente. Mas aí vocês podem se perguntar, e o que é esse sistema imunológico e como ele funciona? O nosso organismo, gente, ele reage a todo momento contra o ataque de micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, etc. E essa defesa ela é extremamente complexa, formando uma grande barreira que ela é desempenhada por milhões de moléculas e vários tipos diferentes de células e com diversas funções. Então, essas moléculas e células, elas são as grandes responsáveis por garantir a verdadeira defesa do nosso organismo e manter o nosso corpo funcionando livre de várias doenças. Então, a todo momento, esse sistema complexo de interação entre milhões de moléculas e células, eles nos protegem contra esses micro-organismos. Então, a partir daí, damos o nome de sistema imunológico. E agora a gente vai falar um pouco dos órgãos e funções desse sistema. Vamos lá. Primeiro eu vou falar aqui para vocês os órgãos que fazem parte aí do sistema imunológico humano. E vale ressaltar para vocês, pessoal, que as superfícies externas e internas do nosso corpo são as primeiras barreiras contra os micro-organismos patógenos. Essas superfícies elas incluem a pele e mucosas, que formam um tipo de parede mecânica protetora, ou seja, uma barreira. E a partir daí, gente, diversos fatores eles fornecem apoio a essa barreira protetora. Por exemplo, as próprias substâncias antibacterianas do organismo, eles podem incapacitar patógenos do ambiente em estágios iniciais. E, além disso, certos tipos de enzimas encontradas na saliva, vias aéreas e lágrimas, eles podem também destruir a parede celular bacteriana. E também, muitos patógenos inalados, eles são aprisionados nas mucosas dos brônquios, na mucosa dos brônquios, e então eles são movidos para fora das vias aéreas pelas células ciliadas. Olha que legal! Sem falar, gente, que a maioria dos patógenos que entra no organismo junto com o alimento geralmente são parados pelo ácido estomacal. Como vocês sabem, o nosso estômago ele tem um pH muito ácido. Então, quando alguns patógenos chegam lá, eles acabam morrendo. E a microbiota normal, gente, ou seja, bactérias que residem na pele e na maioria das membranas mucosas do corpo, também ajudam a proteger o organismo de alguns patógenos.
E sem falar também que o reflexo de tosse e espirro, eles também podem ajudar a remover micro-organismos. Então, gente, além de todas essas barreiras, ainda existem órgãos especializados que controlam a produção e maturação de certos tipos de células, que é o que eu vou falar para vocês agora. O primeiro que eu vou falar para vocês são os órgãos linfóides primários. E os órgãos linfóides primários são a medula óssea e o timo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui o timo. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui é o timo. E a medula óssea não tem a foto. Vamos lá. A medula óssea e o timo. Então, uma glândula, gente, situada, ou melhor, o timo, ele é uma glândula situada acima do coração e atrás do externo. Elas são chamados de órgãos linfóides primários. Então, além disso, vocês vão perceber também. Além disso, gente, a medula óssea, ela produz algumas células de defesa, como os linfócitos do tipo T. E algumas dessas células, elas se diferenciam no timo, então, sendo capazes de reconhecer proteínas estranhas ao nosso organismo. Então, a essas proteínas, nós chamamos de antígenos. Então, vamos lá, falar um pouquinho agora da medula óssea. A medula óssea, ela é um tecido esponjoso situado dentro da maioria dos ossos. Então, a maioria das células de defesa, ela é produzida e se multiplica nesse local. Então, elas migram para a corrente sanguínea e alcançam órgãos e tecidos, no quais as células elas maturam e, a partir de então, se especializam. Então, quando nascemos, gente, a maioria dos nossos ossos, eles contêm um tipo de medula óssea, que é a que a gente vai chamar de vermelha, que continuamente ela produz células de defesa. Mas durante o curso da vida, cada vez mais a medula óssea vermelha ela é substituída por um tecido adiposo, restando apenas em alguns ossos, como as costelas, externo e o osso da pelve. Falando agora um pouquinho do timo, o timo, gente, somente está totalmente desenvolvido nas crianças. E a partir da adolescência, ele é gradativamente transformado em um tecido adiposo. Ele se situa atrás do externo, acima do coração. E a partir daí, gente, certas células de defesa, como os linfócitos do tipo T, eles são diferenciadas no timo, sendo responsáveis pela coordenação do sistema imune inato e adquirida. Vale ressaltar também que essas células, elas se movem pelo corpo e constantemente elas checam a superfície de todas as células, procurando modificações. Para estarem aptas e realizar essa função, elas aprendem no timo quais as estruturas nas superfícies das células são do nosso corpo próprio e quais não são, ou melhor, quais não são estranhas. Então, quando elas entram em contato com os corpos estranhos, elas a partir daí disparam e regulam diferentes reações e defesas. Então, sobre os diferentes tipos de células, a gente vai conversar em uma outra aula. Então, vamos lá. Na infância, o timo também produz dois hormônios, gente, que é a timosina e a timopoietina, que elas, a partir daí, vão regular a maturação de células de defesa dos linfonodos. Agora que a gente falou desses órgãos linfóides primários, que é a medula óssea e o timo, a gente vai falar um pouco sobre os órgãos linfóides secundários. E os órgãos linfóides secundários, gente, são os locais no quais as células de defesa desempenham seu verdadeiro trabalho. E a partir daí a gente pode citar os linfonodos, o baço, as tonsilas e outros tecidos especializados nas membranas mucosas do intestino, por exemplo. Então, nesses locais, as células de defesa têm contato constantemente com substâncias estranhas ao organismo, bem como patógenos. Então, o primeiro que a gente vai falar é os linfonodos.
Aqui, gente, está os linfonodos. E, gente, o sistema linfático, ou melhor, desculpa, o sistema linfático, ele é composto por linfonodos e vasos linfáticos e é muito importante para a troca constante de substâncias entre o sangue e o tecido do corpo. Os vasos linfáticos, gente, eles formam uma rede bem fina de vasos que constantemente drenam fluidos dos diferentes tecidos do corpo. E a partir daí, gente, os linfonodos, eles filtram e limpam o fluido linfático, que é o que a gente chama de linfa, e encaminham para a veia cava superior, entrando na corrente sanguínea. Vale ressaltar também, gente, que os linfonodos, eles trabalham com estações de tratamento biológico contendo diferentes células de defesa. E essas células, elas aprisionam patógenos e ativam a produção de anticorpos específicos no sangue. Algumas vezes, os linfonodos eles ficam inchados, dolorosos ou endurecidos, e isso pode ser um sinal de uma reação de defesa ativa, por exemplo, uma infecção. O próximo que a gente vai falar é o baço. O baço, gente, que se situa na parte superior esquerda do abdômen, logo abaixo do diafragma, e ele desempenha uma variedade de tarefas no sistema de defesa. Antes do nascimento, o baço ele basicamente produz células sanguíneas e de defesa. Já após o nosso nascimento, ele é sobretudo responsável pela remoção das células sanguíneas e por algumas funções de defesas específicas, como o armazenamento de células de defesa para serem liberadas quando necessárias, como os macrófagos, que podem atacar substâncias estranhas e patógenos diretamente. Tem também linfócitos T, que inspecionam a superfície das células e ajudam a controlar a defesa. E também podem destruir diretamente as células. Além disso, vocês vão perceber que os linfócitos B são aqueles responsáveis por produzirem anticorpos. Além disso tudo que eu falei, gente, o baço ele também é responsável pela remoção das células vermelhas envelhecidas, que é o que a gente vai chamar de eritrócitos, e pelo armazenamento e remoção das plaquetas, que é o que a gente chama de trombócitos, que participam da coagulação sanguínea. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as tonsilas. Deixa eu ver se as tonsilas tem aqui na foto. Tá aqui. As tonsilas. Gente, as tonsilas, que a gente muitas vezes conhece por amígdalas, elas também pertencem ao sistema de defesa e elas têm uma localização especial na garganta e no palato. Então, suas células de defesa, eles entram em contato com patógenos rapidamente e podem ativar o sistema imunológico imediatamente. Seus tecidos, gente, são compostos primariamente por linfócitos. Além das tonsilas palatinas, do lado direito e esquerdo, também existem as adenoides e elas se situam na parte mais superior da garganta, acima do palato. E ela também, além disso, também existem as tonsinas linguais na base da língua e mais tecidos linfáticos nos lados da garganta. E falando agora um pouquinho do tecido linfático no intestino e em outras membranas mucosas no corpo, gente, o intestino ele desempenha um papel central na defesa do organismo contra patógenos. Mais da metade das células que produzem anticorpos são encontradas na parede do intestino, e em especial na última parte do intestino delgado e no apêndice. Essas células, gente, elas reconhecem patógenos e outras substâncias estranhas e as marcam e a partir daí as destroem. O intestino grosso, gente, ele também contém bactérias que pertencem ao nosso organismo. A partir daí, esse é o que a gente chama de microbiota intestinal. E essas bactérias dificultam a entrada e o desenvolvimento de outras bactérias no corpo. Então, outras partes do corpo, por onde os patógenos eles também podem conter tecido linfático,
nas membranas mucosas. Então, todo esse tecido em conjunto é denominado de tecido linfóide, associado às mucosas. Então, os patógenos, gente, eles também podem entrar no organismo pelas vias aéreas ou pelo trato urinário. Assim, os tecidos linfáticos, gente, eles podem ser encontrados nos brônquios e nas membranas mucosas do nariz, da bexiga urinária e da vagina. E esses tecidos também podem conter células de defesa que podem prevenir o ataque de bactérias e vírus. Agora, a gente vai falar um pouco, pessoal, dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, que também são conhecidos como leucócitos, eles fazem parte do sistema imunológico e eles defendem o nosso corpo contra vírus, bactérias e outras substâncias tóxicas, causadoras de infecções ou outras doenças. Diferentes tipos de glóbulos brancos, gente, estão envolvidos no reconhecimento de invasores nocivos e na criação de anticorpos que protegem o nosso corpo contra a exposição futura de bactérias e vírus. Mas aí vocês podem se perguntar, mas professora, e como é que se formam os glóbulos brancos? Gente, os leucócitos, eles começam na medula óssea, aquela que eu já tinha falado lá para vocês, em um processo chamado de hematopoiese. A partir daí, todas as células sanguíneas, incluindo glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, eles descendem de uma célula-tronco hematopoiética comum ou célula-tronco pluripotente. E essas células-tronco, elas evoluem em diferentes estágios. Gente, a célula-tronco linfóide, ela origina linfócitos, especificamente os linfócitos B e linfócitos T. Já as células-troncos mieloide, elas dão origem ao mieloblastos, que se diferenciam ainda mais em macrófagos, monócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, além de precursores de glóbulos vermelhos e plaquetas. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho aí de cada um desses glóbulos brancos. O primeiro que a gente vai falar são os neutrófilos. Os neutrófilos, gente, que eles são glóbulos brancos que eles realizam a fagocitose. Lembrando que a fagocitose é o processo em que a célula ela engloba e digere partículas. Então, esses glóbulos brancos, eles realizam a fagocitose de elementos estranhos ao organismo. E, a partir daí, constituem a maioria dos glóbulos brancos no sangue. Vale ressaltar também, gente, que esses neutrófilos, eles são as células primárias presentes no pus. E uma vez liberados na medula óssea, essas células elas vivem apenas cerca de 8 horas. Contudo, cerca de 100 bilhões delas são produzidas diariamente no nosso corpo. A próxima que a gente vai falar aqui são os eosinófilos, que são glóbulos brancos com capacidade de defesa contra parasitas. Gente, essas células elas representam menos de 5% dos glóbulos brancos na corrente sanguínea, mas elas estão presentes em altas concentrações no trato digestivo. Já o próximo que a gente vai falar aqui são os basófilos. Os basófilos, que são glóbulos brancos que participam dos processos alérgicos e eles são encontrados em pequenas concentrações no sangue. Gente, quando estimulados, as células basófilas, elas liberam histamina, o que pode resultar em uma inflamação e broncoconstrição nas vias aéreas. Já o próximo que a gente vai falar aqui são os monócitos, esses aqui, que são glóbulos brancos que migram do sangue para os tecidos, onde se transformam em macrófagos, que são células que realizam a fagocitose para a defesa do organismo. Então, simplificando, pessoal, podemos dizer que os monócitos, eles são os caminhões de lixo do sistema imunológico. Entre 5 a 12% dos glóbulos brancos na corrente sanguínea são monócitos, mas a sua função mais importante é migrar para os tecidos e limpar as células mortas. E o próximo aqui que a gente vai falar
são os linfócitos, que são glóbulos brancos, responsáveis por destruir os micro-organismos pela produção de anticorpos. Vale ressaltar também, gente, que os linfócitos, eles podem ser T e B. E os linfócitos, gente, eles também são muito importantes no sistema imunológico, sendo as células T responsáveis por destruir diretamente os invasores, já os linfócitos B, em contraste com os outros tipos de glóbulos brancos, eles são responsáveis pela imunidade humoral. E esse tipo de imunidade, gente, ele difere da inespecífica de outros glóbulos brancos. Então, falando um pouquinho mais, na imunidade humoral, os linfócitos, eles produzem os anticorpos que lembram de uma infecção e ficam prontos. Caso seu corpo ele seja novamente exposto, os linfócitos B, eles desempenham o papel principal na eficácia da maioria das vacinas atuais. Então, mas em alguns casos, gente, por exemplo, vacinas contra a tuberculose, coqueluche e os linfócitos T, eles também são utilizados. Falando agora aqui um pouquinho para vocês, o hemograma, ele é um exame de sangue muito utilizado por médicos para avaliar o estado geral do paciente. Esse hemograma, gente, ele consiste na realização da contagem de células sanguíneas, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Então, o sangue ele é coletado em frascos esterilizados e enviados para o laboratório de análises químicas. E o resultado do exame, gente, ele informa a quantidade de células presentes nas amostras e a partir de então ele compara com os padrões. Então, o processo de contagem dos glóbulos vermelhos é denominado de eritograma. Nele é avaliada a quantidade das células vermelhas, como as hemácias, e de suas proteínas, bem como o tamanho, o peso e a concentração dessas células no sangue. Outra parte do hemograma é o leucograma, que consiste na contagem de cada tipo de glóbulos brancos. E os médicos, eles avaliam o resultado desse processo e, com base nele, podem diagnosticar algumas doenças infecciosas relacionadas ao sangue. A contagem de plaquetas, outra etapa de um hemograma, ele revela se há algum problema de coagulação sanguínea. E, a partir daí, gente, o valor referencial informado no resultado do exame, ele indica valores considerados normais para que sejam comparadas com os resultados do paciente. Então, com relação aos glóbulos brancos que acabamos de conhecer, os valores fora dos níveis normais podem indicar alguns problemas de saúde, classificados da seguinte forma: vai ter o que a gente chama de leucocitose, que é quando o paciente ele apresenta valores acima do referencial, e isso pode indicar, gente, que há alguma infecção. Então, a gente vai falar aqui, voltando para a imunidade. A imunidade, gente, que ela tem uma origem latina, e que significa, o termo imunidade, ele surgiu da palavra latina immunitas, e se referia à proteção contra os processos que os senadores romanos, eles possuíam durante o mandato deles. E alguns historiadores, eles acreditam que o primeiro uso dessa palavra, como a conhecemos hoje, ela ocorreu no século V a.C. e se referiu à doença, ou melhor, se referiu à defesa do organismo contra uma infecção que foi chamada de peste. Mas é possível que o conceito de imunidade já existisse bem antes disso. Por exemplo, na China, com o hábito de estimular a imunidade das crianças contra a varíola. Então, para nós, pessoal, para nós, quer dizer que imunidade é o quê? Proteção contra doenças, principalmente as doenças infecciosas. Então, vale ressaltar para vocês que existem diferentes tipos de imunidade, como a imunidade natural e a imunidade adquirida, que é o que eu vou falar agora para vocês. E, a partir daí, a resposta imune é a resposta coletiva e coordenada do sistema imune, a entrada de substâncias estranhas, e a função é a defesa contra os micro-organismos infecciosos ou substâncias estranhas. Um pouquinho aqui da resposta imune, gente, ela é a reação aos componentes de micro-organismos, bem como macromoléculas, proteínas, polissacarídeos
e pequenos agentes químicos que são reconhecidos como estranhos, independente da consequência fisiológica ou patológica da reação. E a imunologia, ela é o estudo das respostas imunes em seu sentido mais amplo. Falando agora um pouquinho da imunidade inata, gente, é aquela conhecida como imunidade natural ou nativa. E ela é a primeira linha de defesa contra os micro-organismos. E ela consiste em mecanismos de defesa celulares e bioquímicos que estão em vigor antes mesmo da infecção. E eles respondem rapidamente à infecção. E os componentes são as barreiras físicas e químicas, que são o epitélio e os agentes microbianos produzidos na superfície, células fagocíticas e as proteínas sanguíneas, que incluindo um sistema complemento e outros mediadores da inflamação. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo dessa imunidade inata. Então, tá aqui a pessoa, ela tá aqui, tá vindo um patógeno aqui, ó, na farpa. E a partir de então, aqui, ó, por meio de um ferimento, agentes infecciosos entram no organismo. Então, aqui, em um segundo momento, vocês vão perceber que devido ao acúmulo de líquido, o local do ferimento fica inchado e os glóbulos brancos saem dos capilares sanguíneos. Então, aqui, ó. E aqui no terceiro momento, neutrófilos, no terceiro momento aqui, neutrófilos e macrófagos, eles realizam a fagocitose, destruindo agentes estranhos. Então, assim é que ocorre esse sistema de defesa. E a imunidade adaptativa é a imunidade adquirida ou específica, que ela desenvolve-se em resposta à infecção e adapta-se à infecção. E as características é a habilidade de distinguir entre diferentes substâncias, a habilidade também de responder mais vigorosamente à infecção, às infecções repetidas, ao mesmo micro-organismo. Isso é o que a gente vai chamar de memória. E aqui, alguns componentes exclusivos são os linfócitos e anticorpos. E vai ter também aqui o que a gente chama também de citocinas, que são grupos de proteínas secretadas com diversas estruturas e funções que regulam e coordenam muitas situações, como crescimento, diferenciação de células imunes, ativação de funções efetoras. Esse exemplo para a gente visualizar melhor como é que ocorre aí essa resposta adaptativa. Então, tá aqui o linfócito, e esse linfócito ele faz o quê? Ele reconhece o quê? Os antígenos. O antígeno, que ele pode ser o quê, gente? Substâncias estranhas, patógenos, e a partir daí, esses linfócitos, eles além de reconhecer os antígenos, eles vão produzir anticorpos para eliminar esses antígenos. Então, tá aqui os anticorpos que eles produzem para que, a partir de então, os antígenos sejam eliminados. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouquinho aqui da diferença entre a resposta inata e adaptativa. Então, tá aqui, vocês vão ver que na inata vem primeiro as barreiras, aqui os epitélios, as células, os fagócitos, células dendríticas, natural killers, sistema, complemento, e a partir daí vem aqui na adaptativa com os linfócitos T e B, e a partir daí, quando eles reconhecem os antígenos, eles vão criar o que a gente chama aqui de anticorpos, para o quê? Para destruir esses antígenos. Então, gente, a imunidade inata e adaptativa, os mecanismos da imunidade inata, eles fornecem a defesa inicial contra as infecções, que são esses aqui, e as respostas adaptativas, elas se desenvolvem mais tarde e necessitam de ativação de linfócitos. E aqui um pouquinho da diferença entre a imunidade inata e adaptativa. O tempo de resposta, memória e a capacidade de reconhecimento. Vamos lá. Na imunidade inata, o tempo de resposta é imediata, sem necessidade de exposição prévia. Já a adaptativa, o tempo de resposta ao longo de vários dias.
Já a memória, gente, na imunidade inata tem pouca ou nenhuma memória. Já na imunidade adaptativa existe e aumenta a eficácia da resposta. E a capacidade de reconhecimento, a inata, é poucas moléculas de micro-organismos, ou melhor, a capacidade de reconhecimento dela são poucas moléculas de micro-organismos e de células danificadas de hospedeiro, já que na adaptativa é milhares de moléculas. E, além disso, gente, o que eu quero falar para vocês também é um pouquinho sobre a memória imunológica, que ela é responsável pela defesa do nosso organismo, deixa eu colocar aqui, ao longo prazo, e quando somos expostos a um agente causador de uma doença. Então, a partir daí, desencadeamos uma resposta do nosso sistema imune. E durante essa ação, temos a formação de células memórias, as quais elas podem sobreviver por vários anos. Então, quando somos expostos novamente à mesma ameaça, a resposta do nosso sistema imune ela ainda é mais rápida e mais forte devido à ação dessas células de memória. Então, a memória imunológica é o motivo pelo qual as vacinas são tão eficientes. Ou seja, nas vacinas, um organismo causador de uma doença, morto, atenuado ou mesmo partes desse agente, ele é inoculado em uma pessoa, estimulando desse modo seu sistema imune. Então, se essa pessoa tiver um novo contato com esse mesmo agente, seu sistema imune ele responderá de forma mais rápida, evitando a infecção. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui um pouco da imunidade ativa e passiva. Na imunização ativa, produz anticorpos, o contato direto com o contato direto com o antígeno. Tem aí natural, que é doenças, e artificial, né? Vacinas. Isso é como que ocorre a imunidade ativa. Já a imunização passiva, ela ocorre da seguinte forma: o organismo ele recebe anticorpos prontos, ou seja, esses anticorpos eles são produzidos por outro organismo. Além disso, nessa imunização passiva natural, ela pode ocorrer pela amamentação, e artificial pode ocorrer com o soro terapêutico. É isso, pessoal. Obrigada e até a próxima aula.